Aí os anos passam, você tem lá todo o regime militar. A ideia era que os militares ficarem por um ano e devolver o poder, né, para os civis. E não devolveram. Aí que tem o golpe dentro do golpe. Aí quando... Vamos lembrar... Lembra 2018, quando o Bolsonaro vai lá na Globo passar batina e no ponto eletrônico falando, não, a Globo se arrepende de ter apoiado o golpe e tudo mais, e muda a narrativa? Esse é o ponto. Por quê? Era para ser um golpe de Estado, para voltar para as mãos do establishment, passado um ano. Só que não aconteceu isso. Aí foi o golpe dentro do golpe. Então, quando vem o golpe dentro do golpe, os militares não saem, é aí que a imprensa muda de tom. É aí que o golpe não servia mais para a Globo, é aí que o golpe não servia mais para o Estadão, e não servia mais para diversas outras pessoas. E as coisas vão passando, vão acontecendo. Você vê que na época também a chamada Marcha da Família com Deus e Liberdade, a própria irmã do Júlio de Mesquita Filho ajudou, participou. E nos idos de 1980 e pouco, foi 78, a revista Manchete fez uma reportagem especial para falar da bucha, que ela existia. E acreditava em vários eventos que ocorreram ao longo da história a essas pessoas. Então, hoje eu digo assim, com o que eu acompanhei de história, e aí trazendo, vamos olhar aqui a coisa por outros ângulos, a gente fala muito sobre o poder popular, a importância da narrativa, a importância disso, daquilo, outro, mas o Brasil, ele verdadeiramente, ele tem uma elite que está no poder, e é uma elite com muito poder. É um pessoal que está aí, às vezes, há centenas de anos mesmo, de 1800, que você consegue traçar toda a árvore genealógica dessa família, e que você consegue ver as posições, os locais que eles ocuparam. O Olavo Egídio de Souza Aranha, o patriarca disso tudo, né, até do Setúbal, ele era primo direto do Oswaldo Aranha. Hoje, o cara que está no governo Lula, que possivelmente vai ser o responsável pela COP30, é o André Corrêa do Lago. Esse é o nome que apresentam para vocês, né, publicamente. Aí, por curiosidade, eu resolvi clicar no vídeo da Miriam Leitão apresentando esse cara e eu falei, meu Deus, eu não acredito. O nome do cara completo é André Aranha Corrêa do Lago. O cara é, sei lá, tipo assim, neto do Oswaldo Aranha. Aí você vê, cara, o tempo vai passando, as mesmas famílias ocupando as mesmas posições, os mesmos movimentos geopolíticos. Então, eu puxei aquele papo, falei, quem tá acreditando de direita, acredita de esquerda, quem tá com coisa... Teve uma pergunta que eu fiz esse ano pro pessoal, e o pessoal, assim, acha que é uma pergunta para passar pano pra direita, e eu perguntava pro pessoal o seguinte, gente, qual é o plano? Qual é o plano de vocês? O plano é o quê? Beleza. Não vou julgar se o plano é bom ou ruim, mas qual é? Porque sequer existe hoje um plano no Brasil de você começar a tentar endireitar as coisas. Cara, diante do nosso cenário, do que a gente tem, dos nossos quadros, da nossa força, do nosso espaço em partidos, etc., o que a galera quer fazer? Como que vocês esperam quebrar esses monopólios? Como vocês esperam competir com a Globo, que nos anos 60, no final dos anos 50, teve uma CPI, que foi a CPI Globo Time, que ficou aí, né, pontuado que a Globo recebeu um apoio gigantesco do grupo Time, que é a revista Time, até hoje a Time Life, que na época existia certas limitações para a entrada de capital estrangeiro no Brasil, mas a Globo conseguiu contornar isso daí e se tornou o que é. Como que vocês pretendem fazer isso? E não tem esse tipo de discussão. O brasileiro não conhece sua própria história. Sim. A gente hoje está vendo a discussão do déficit. O déficit, a dívida não para de crescer. O pior não é o brasileiro, né, cara? O pior são essas lideranças políticas que não têm mente brilhante para pensar nada disso. Qual é? Pra onde vai? A última vez que eu acho que alguém mais à direita fez um plano, porque aí vai ter gente que vai falar, mas ele... Porque hoje em dia já não é mais unanimidade que ele era de direita, mas por exemplo, eu gosto bastante do Enéas. O Enéas, acho que foi a última pessoa que desenhou um projeto de país. Um projeto de país não é, sou a favor do armamento, sou a favor disso, sou a favor daquilo, não. Um projeto de país, cara, é um negócio mais coeso, é um negócio mais concreto. Vamos pegar um negócio impalpável. Eu acho que o Brasil, a vocação do Brasil é o agro, tá? Então vamos partir desse pressuposto. O que é construir um projeto de país? Vamos começar aqui a pensar, então, nas políticas públicas, econômicas, para a gente pegar esse setor e elevar 3 patamares acima. Vamos começar a pensar como a gente pode construir uma política industrial associada ao agronegócio. A gente não vai conseguir competir na fronteira tecnológica de semicondutores,
a gente pode conseguir trazer algum valor agregado para a nossa cadeia de produção do agro. Vamos pensar aqui no setor do Ministério da Infraestrutura, o que é que a gente faz para fortalecer isso daqui? E você começa a conjugar diversas políticas, você parte de um princípio básico, para no final do dia, cara, você ter um país com a qualidade de vida minimamente decente, que é algo que está totalmente assim, fora do plano quando você olha os últimos 40, 50 anos no Brasil, que eu acho que é ano após ano, só piora. Todo mundo conhece caso de gente que deu certo, mas o cenário geral do Brasil, a gente está vivendo um empobrecimento, um aumento da violência generalizado, um aumento das dívidas públicas, ano após ano, ano após ano. E ao longo da história do Brasil, tirando a Era Vargas, tirando o governo Jango, tirando a era dos militares com algumas ressalvas, porque não dá para generalizá-la como um todo, e a era do PT, o resto, e aí os 4 anos de Bolsonaro, o país esteve na mão dos liberais. E muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. Você vai falar que essa turma não é liberal, porque você precisa acompanhar um pouco da história. Você vê o caso do nióbio, que Bolsonaro falava lá no passado. Quando você vai olhar a história, como o nióbio acaba nas mãos de quem está hoje em dia, um dos grandes donos do Brasil, a família Moreira Salles, você vai remontar para a confusão que aconteceu desde a Era Vargas, que a gente estava tendo discussão no Brasil sobre a nacionalização dos minérios. Cara, as mineradoras têm que ter capital nacional. Não pode ser qualquer gringo que vem no Brasil e tomar conta de tudo. Aí o que é que a gente está discutindo em 2024? Chineses compram mina lá na Amazônia. Poxa, nada muda. Sim. Nada muda. Cara, a gente não conhece nossa própria história. Aí o governo Vargas conseguiu colocar um freio na questão da nacionalização. O Jânio Quadros, ele se elegeu já prometendo combater os trusts do minério. Um desses grandes trusts era a Hana Mining. Quem é que veio para o Brasil representar a Hana Mining? John Watson Foster Dulles, um historiador. Por que um historiador, filho do secretário de Estado, viria comandar uma mineradora no Brasil e ainda quando sai do Brasil deixa um livro publicado sobre a bucha e o papel em 1932? Começa a ficar estranho. E aí quando você olha a atuação da Hana Mining, inclusive do Dulles, junto a algumas figuras no Brasil, nesse período aí dos anos 60, hoje em dia a gente vê esses movimentos políticos que tipo, financiam deputados, né, por um todo. E são deputados do establishment, tipo um Renova BR da vida. Nos anos 60 você teve um grupo chamado IBAD, que fazia mais ou menos a mesma coisa. E você tinha o IPS, que seria um núcleo mais teórico. O IBAD era comandado por um cara chamado Ivan Haslocker. Ninguém sabe do histórico do que veio antes, só sabia que ele tinha muito poder. E o Haslocker teve CPI para investigar o IBAD. O IBAD depois foi fechado, porque meio que atentava contra a soberania nacional. E é o Ivan Haslocker que pega o Dulles pelas mãos e começa a rodar entre políticos, fazendo lobby, porque o Dulles tinha interesse na questão da mineração. Não queria que as jazidas de minério de ferro de Minas Gerais saíssem da mão da Hana Mining. É nesse contexto, inclusive, que o Jânio já começa a receber forte pressão, inclusive para sua renúncia, quando ele assumiu o poder. Aí, enfim, eles conseguiram, depois de um tempo, achar alguns caminhos, que foram que essas empresas internacionais começassem a criar subsidiárias nacionais. A Hana Mining começou a operar com a Companhia Nova Limense, e aí você tinha uma empresa, em tese chinesa, mas falavam que na verdade a empresa era americana, que era a Huacheng. Ela criou inicialmente uma subsidiária, que foi a DEMA, e a DEMA depois virou a CBMM, que é a Companhia Brasileira de Minas, não sei o que lá, que é a companhia dos Moreira Salles. E aí você vai encontrar dossiê, não sei se na época já era o SNI, que era o órgão de inteligência do governo militar, se não era o órgão de inteligência anterior, comentando como, né, falando, o que a gente se sabe hoje é que o CBMM está sob as mãos, sob a tutela dos Moreira Salles. Aí você, poxa, olha como é que o nióbio caiu, olha o contexto da época, olha o que estava sendo discutido na época. A soberania nacional do Brasil está sempre sendo atacada. Em 1948 tentaram tomar a Amazônia, nos anos 60 a questão do minério, como foi agora, como o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, como o Enéas discutiu. E aí eu escuto a sua coisa sobre lideranças. Em tese, eu entendo o que você disse, mas eu falo, cara, eu acho que não é a liderança. Porque às vezes, assim, beleza, surgiu um novo nome, mas as pessoas elas não querem um novo nome, as pessoas querem uma solução. E não vai ter solução se a gente não tiver um avanço nas ideias. E as ideias não é ter só uma ideia qualquer, você tem que ter um projeto de país, um projeto de nação. Você tem que começar realmente a debater soberania nacional, entender o que é isso, entender o mundo que vem se desenhando. 2024 não é 2018, não é 2016, as coisas estão mudando.
Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que o Trump está propondo. Esses dias estava tendo briga no Twitter, os caras falando que basicamente o Trump está tomando políticas de esquerda, tá vindo aí com protecionismo. Gente, protecionismo existe desde que o mundo é mundo. Eles só querem liberalismo assim, totalmente puro, sem nenhuma coisa, num país subdesenvolvido, que é para eles desaguarem o produto deles. Vai tentar lá abrir espaço no Japão, Inglaterra, Suíça, vai lá, de boca aberta para tu ver se tu entra. Não é assim que a banda toca. Você olha o movimento na Hungria, o movimento na Holanda, o movimento em Portugal, tudo lá está marchando para uma discussão mais profunda sobre soberania nacional, combater a agenda verde, produção de novos empregos, empregos mais qualificados. E aqui no Brasil, a gente discute golpe. Vamos discutir golpe. Cara, é desesperador às vezes. Então, como é que você não fica com pena do eleitor médio? E você fala, não, eleitor médio, não se revolte não, fique de boa. Você não tem casa boa, você não tem esgoto, você não tem água, violência absurda, tudo é caro, fique de boa, não reclame não. Então, cara, aí eu entendo que uma liderança de direita, para romper toda essa estrutura montada aí, tem que ter uma mente, né, capaz de conseguir fazer toda essa leitura de cenário e deixar, né, as sementes, né? Eu acho que em 4 anos não é possível, né? Mas tem que deixar as sementes. Quem é o cara na direita que tem uma mente brilhante, ao seu ver? Com cara, capacidade hoje em dia, eu olho de assim pra direita, construir pra tudo trazer isso assim, que você está por exemplo, hoje, cara, eu acho que isso não vai sair da mente de uma pessoa em específico, porque tem coisa que não é a expertise de cada um, e eu acho que cada um tem o seu espaço. Mas, por exemplo, hoje eu olho para os políticos como um todo, eu vejo um deputado como Felipe Barros, eu falo, poxa, cara, olha o Felipe Barros de 2018, campanha, 2019, tinha ali, né, sangue no olho e tudo mais. Olha o Felipe Barros, em termos de sangue no olho, continua o mesmo cara. Poxa, mas olha o que o Felipe Barros agora está comentando, que ele vem abordando. Felipe Barros, no começo desse ano, protocolou um projeto de lei sobre soberania nacional, para restringir, inclusive, o dinheiro que entra para as ONGs. Por exemplo, todo mundo reclama da liberdade de expressão, censura. Ai, que um absurdo, que é isso, olha o que está acontecendo. Gente, vocês acham que manifestação de rua vai mudar a galera lá de cima do Olimpo? Teve a manifestação na Paulista com 2 milhões de pessoas. Agora eu vou recuar. Agora eu não vou mais fazer mais nada. Vão. Mas é público e notório que você tem 1.001 ONGs, 1.001 grupos internacionais que são a favor da censura. Se você, pelo menos, enfraquecer esses grupos, cara, já ajuda. Porque em vez de você lutar contra 1.000 pessoas, você luta contra 900. Já tá enfraquecendo. Então, assim, eu começo a ver nascer algumas pessoas assim. O Felipe Barros tá sempre batendo nessa tecla. É um dos poucos deputados que eu tô vendo. Quando eu olho assim no restante do geral, aí, se eu for citar um, eu vou citar um cara por causa de uma coisa. Então, como o Felipe Barros eu consigo citar de forma mais generalista, eu falo, pô, esse cara tá mandando muito bem nesse sentido, nesse ponto, nesses assuntos que ele tá comentando. Pra dar um exemplo de um cara assim, acho que, pô, serve de um bom exemplo. Mas o restante a gente vai entrar no que você tá comentando. A maior parte do tempo os caras estão ali, estão batendo papo, vídeo lacração, sei lá, véio, marca d'água. Aí você vai pra outra turma, aí fica naquele embate constante assim com o governo Lula, como se agora vai, não sei o que. Eu falo, irmão, o problema é muito mais embaixo, gente. A gente tem que começar a realmente, sim, vocês têm que sentar os partidos políticos, por exemplo, o próprio PL, o partido, vamos botar o Partido Novo também, que eu acho que o Partido Novo é o partido mais à direita. Cara, vocês têm que estar pegando a fundação do partido de vocês e começar a usar essa fundação para promover umas coisinhas um pouco mais, né, mais maduras, umas discussões um pouco mais profundas. O Rogério Marinho agora até tomou uma iniciativa até um tempo, que é o Observatório da Oposição. Finalmente, assim, acontece alguma coisa? Pô, vamos aqui fazer um relatório, coisa para explicar para a população os problemas do arcabouço fiscal, os problemas em relação a essa agenda, a essa outra agenda, para você tentar ter uma agenda mínima. Mas eu queria poder chegar para tu e falar, cara, tem aqui, ó, 10 pessoas que eu acho que são exemplos de coisas que a gente pode colocar na mesa e botar para andar no Brasil. Mas quando olha a classe política do que a gente tem, eu só vejo gente, sabe, que tá disposta aí a ficar fazendo 1.001 lives para se vender como o cara mais conservador do Brasil, mas apresentar realmente um plano concreto. Então, Kim, nessas 2 horas de papo que nós temos aí, no final do dia, cara, nós estamos falando, né, a mesma língua, né, cara? Eu, talvez, minha chateação um pouco mais elevada que a sua, mas assim,
Eu não consigo comemorar 150 deputados tidos de direita se a liderança deles, né, não produz coisas como você está colocando, né? Não produz novas mentes brilhantes, novas lideranças políticas, não tem um plano de fato de Brasil. O que eu consigo enxergar, né, pelo que quiseram que eu enxergasse, né, é um governo Bolsonaro com 2 braços, né? Um braço mais ideológico, um braço mais militar, né? O braço militar talvez muito mais conselheiro do que o braço mais ideológico no futuro, né? Aí, porque isso era nítido no início, né? Você tinha o lado olavista e os lados dos militares, né? Eu não sei. Você também tinha a ala lavajatista, você também tinha a ala liberal. Eu acho que a lavajatista era muito mais, assim, por conta do populismo, né? Mas, assim, por conta da força de manifestação. Moro levou muita gente pra lá. Então, levou muita gente pra lá. Mas levou... E fez algumas indicações, pra locais importantes, inclusive, que gerou a maior confusão. Não, eu sei. Eu sei até porque o Moro tava no Ministério da Justiça, né? E dava pra ver que tinha muita gente dele ali, né? Isso. E eu, como trabalho... Você tinha uma composição ali de umas 5, 6 forças diferentes, brigando por espaço. Não, perfeito, cara. Mas eu quero te dizer o seguinte, né? O final da história mostrou que o núcleo mais importante era o núcleo militar, né? É Heleno, Braga Neto, Ramos e os outros que estão ali que não estão publicamente e que a gente acaba não tendo conhecimento. Bom, no final do dia, irmão, por mais que você tenha vários outros argumentos, pontos de vista, nós estamos concluindo que dos 150 deputados ali que é tido de direita, você não tem mente brilhante, você não tem projetos, né? Você não tem ali uma propagação de um projeto de Brasil. O que você tem ali é uma propagação, né, do establishment, da mesma forma que tudo isso que você acabou de apontar pra gente, cara. Eles querem ter influências nas cidades, nas empresas, fazer negócios, né? Barganhar as emendas, ganhar a eleição, ter influências em regiões menores. Agora, quando tu olha, a semente que está sendo plantada é uma semente de Brasil ou é uma semente de família? É uma semente de influência? Aí a gente vai acabar entrando de novo naquele tópico, mas assim, eu vou falar só por mim. Eu não estaria aqui, acho que hoje, conversando com você, se não fosse o próprio bolsonarismo. Sabe, eu, sei lá, não sei se eu me importaria tanto com a política. O bolsonarismo, com certeza, é um fator. Outro fator também sei lá, Olavo de Carvalho teve influência em algum de meus pensamentos para chegar até aqui nos dias atuais. Não foi nem só um, nem só o outro, mas sou fruto de ambos. Diversas coisas que eu aprendi ao longo dos últimos anos, eu aprendi, não foi da direita, foi lendo por mim mesmo e muitos autores até da esquerda. Tem um jornal sensacional na Biblioteca Nacional chamado O Semanário, que é do Oswaldo Costa. Ele é avô da Gringa Brasília, uma de esquerda lá do Twitter. Cara, as denúncias que ele fazia na época, eu falei, cara, meu Deus, aí, olha o que o cara tá falando em 1957, mostrando aqui documento oficial da CPI, que provou por A mais B que os trusts do petróleo, nas turmas do Rockefeller, estavam enfiando dinheiro na mídia brasileira. Então ela tá os valores, empresas de comunicação que todo mundo conhece, tá vendo? A mais famosa de todas, que é unanimidade, que acho que até a esquerda, hoje em dia se bem que a esquerda até gosta, porque apoia o Lula. Você fala que tá ganhando dinheiro, cara. Foi denúncia que veio da esquerda, eu não vou levar em consideração. Eu vi descobrir esse ano também sobre talvez o maior caso de biopirataria do mundo, que é a questão da borracha. Era um negócio assim que só tinha na Amazônia. Foi roubado pelos ingleses. Sim. Eu vi isso da boca do Aldo Rebelo. Eu vou desconsiderar porque é o Aldo Rebelo. Assim, eu sou produto desse meio. Assim como o 150 tá aí, e por mais que eu tenha muitas críticas... Desculpa, cara. Mas quando você escuta um Bolsonaro falando que o Aldo Rebelo é uma mente brilhante, que seria um prazer ter ele como ministro, isso não te espanta, não, cara? Glauber, eu vou te ser sincero, só a mim, cara. Em questão do que o Aldo Rebelo tem pra falar de Amazônia, eu paro pra escutar e escuto, sabe, e falo, cara, tô surpreso. Outra história que ele contou que eu fiquei de boca aberta e que eu fui atrás, acabou virando dossiê histórico de outra matéria, que é a questão dos soldados da borracha. Se fala muito da Segunda Guerra e fala muito daquela turma que foi lutar na Itália.
os pracinhas que foram lutar na Itália. Só que o Brasil teve talvez um papel ainda mais importante, porque o mundo estava sem borracha. Como é que você vai construir um tanque? Tudo tem borracha. Qualquer peça assim, veículo lá tem ali, seja pro pneu, faltava borracha. Teve no Brasil, literalmente, assim, uma excursão gigantesca, foi buscar pessoas, muita gente do Nordeste, para fazer uma operação relâmpago para extrair látex para conseguir ter borracha suficiente para ajudar quem estava lutando lá contra os alemães e tudo mais. Você vê, pô, era o papel do Brasil. Então, assim, eu vi isso da boca do Aldo Rebelo. Eu ouvi da boca do Aldo Rebelo críticas a Marina Silva lá desde 2011. Hoje em dia, assim, o cara tá no PDT. Eu vou parar pra ouvir o que ele tá falando. Não, Pode jogar não é perto de porque mim. não é onde O cara ele tá no tá, pessoal. né, cara? Eu vou parar pra ouvir o que ele tá falando. Kim, mas calma aí, tá Kim. falando. Não é porque ele tá no PDT, é porque a árvore dele inteira você tem como, né, questionar. Sabe qual é o problema? Sabe por que você vai ouvir isso do Aldo Rebelo? Porque os deputados de direita da geração 2014 para cá não estão fazendo o que você tá fazendo no YouTube. E eles têm, Mas, cara, eles têm obrigação, cara. Eles teriam obrigação de pesquisar, de compartimentar, de ter estratégia, de atuação. Só que é o seguinte, dá muito mais like e hype e engajamento ficar comentando sobre questões, menores para a nação, mas entendeu? assim, Glauber, teve muita coisa que pessoas que não são de direita fizeram, que você fala, poxa, cara, ainda bem que fulano fez, e não era direita. Eu entendo, teve coisa que o Aldo cara. Rebelo fez enquanto deputado, que falou, pô, ainda bem que ele fez isso. Por exemplo, você pegar o Bernardo Cabral, era um cara totalmente do Centrão, MDB. A campanha que o Bernardo Cabral fez contra o Instituto Hudson nos anos 60, que era mais uma tentativa de internacionalizar a Amazônia, eu falei, pô, parabéns, Bernardo Cabral. Passa aí desconhecido na história brasileira, teve um papel central na questão da Constituição de 88, tô em dúvida se ele estava como um dos relatores. Enfim, é um nome que fica aí aquém. Jarbas Passarinho, família Passarinho, que é família, né? Tá até hoje é a turma, totalmente centrão. O Jarbas Passarinho também um papel, CPI da Amazônia, 1989, cara, centrão, tá lá. Você pega agora um Plínio Valério, PSDB Amazonas, olha a CPI das ONGs. Então, assim, eu vejo hoje o pessoal às vezes, sei quem, falando, cara, vem cá, véio, me explica aí por que você não gosta do cara. Eu vou parar pra ouvir. Eu não tô falando que campanha pelo Aldo Rebelo, eu só tô falando assim, hoje em dia, às vezes eu tô tão cansado de algumas coisas, algumas resistências que se tem. Porque o cara foi isso, tá? Então me explica aí, me explica um pouquinho. E às vezes as pessoas elas não sabem nem mais explicar. Olha, a insatisfação, assim, e de forma específica, assim, casos concretos. Me traga os casos concretos de por que você não gosta desse cara. Tá entendendo? Não, eu entendo, Esse cara. é o meu trabalho. O meu trabalho é atrás do caso concreto. Não, de e por entender isso... os pormenores. Se você me perguntar, por que você não gosta do Boulos? Eu falo, eu vou por causa disso. Não, eu vou então, trazer pra você todo o passado do nascedouro do Boulos. Não, eu entendo, cara. E por isso eu te respeito o teu trabalho. A questão é, você olha a dedicação no que se propõe a fazer, aí você vai ter que elogiar o Aldo Rebelo, porque na questão ali nacionalista, seja qual é a intenção dele, né, o interesse dele, ele tem anos, né, a ponto dele ser elogiado por muitos militares, muitos generais, né? E os generais militares, os generais brasileiros, você tem que, tirando o descrédito que o governo Bolsonaro deixou para os militares, né? De todo virar general melancia, e isso também é uma questão que é uma herança muito negativa para a nação, do governo Bolsonaro, né? Do político, cara, né? Bolsonaro. Pra gente ser justo, pô, o termo melancia, ele surgiu por causa do Santos Cruz, que tava defendendo regulamentar a mídia. Surgiu por causa dele. Primeira vez que foi utilizado. Mas, sabe assim, poxa, vamos olhar como a coisa nasceu. Eu sei que, assim, mas assim... eu sei que conversar comigo é chato, cara. Porque eu sou o cara que eu vou trazer, mano, mas vamos ver como é que começou, vamos chegar até aqui. Eu sei que, mas vamos lá. Você faz o trabalho aí, porra, de análise política, jornalismo político. Eu tô indo para 4 anos fazendo um podcast. Basicamente, o início do nosso podcast foi entrevistar policiais e militares. Então, eu entrevistei secretário de segurança, comandante de polícia, coronéis, generais. E eu sei
todo o apelo que, apesar de Santo Cruz, apesar de melancia, apesar do termo lá de 2019, eu sei o quanto esse público, essa audiência bolsonarista venerava os generais quando participavam aqui do canal, falando de proteção da Amazônia, falando em estratégia de defesa, Mas a raiva desse pessoal, Glauber, assim, de coração, é porque esse é um assunto que eu acho que é muito espinhoso para entrar. A raiva do pessoal, todo mundo sabe o que é. O povo tá puto da vida o que tá acontecendo no Brasil. Tem muita injustiça acontecendo? Tem muita injustiça. O pessoal queria que alguma coisa fosse feita. Como não foi, como nada aconteceu, o povo ficou puto.